Meus colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para trabalharmos as nossas aulas de introdução à engenharia ambiental e dessa vez nós queremos introduzir um assunto que vocês vão lidar diariamente no contexto da atuação profissional de vocês, caso vocês decidam enviesar por esta área, que é a gestão de recursos hídricos. Olha, eu acho que uma das partes mais importantes da atuação do engenheiro ambiental é esta, especialmente se ele envereda pela área, não só da gestão, mas também do saneamento. Eu atuo na área do saneamento já há alguns anos, tem aí, sei lá, talvez uns 154.279 cabelos brancos aí trabalhando nisso, e a minha intenção aqui é apenas introduzir e mostrar para você um pouco da problemática e da discussão a respeito da gestão de recursos hídricos no contexto de como isso é feito em nosso país. Okay? Então, nós vamos seguir isso inicialmente demonstrando esse contexto dessa problemática. Né? Nós vivemos em um país diverso, nós vivemos em um país cheio de realidades excruciantes, dolorosas. Nós vivemos em um país pobre, em um país empobrecido, sistematicamente, apesar de aparência de riqueza. De verdade, nós temos um problema muito grave de distribuição de renda, de injustiça social. Nós não oportunizamos a um povo tão inteligente, tão talentoso como é o povo brasileiro, as condições para que esse povo vá e faça bonito, vá e realize, vá e empreenda. E nós temos inúmeros problemas estruturais e agora temos vivido ao longo da nossa história, mas agora principalmente problemas conjunturais que realmente empobreceram a nossa nação. E isso reflete diretamente em como nós atuamos na preservação do nosso meio ambiente e em como nós atuamos, portanto, também na preservação dos nossos recursos hídricos que fazem parte do contexto ambiental. A nossa intervenção, o nosso uso e ocupação do solo, nosso uso e ocupação e exploração dos mananciais está diretamente relacionado a como nós estruturamos a nossa nação e também a como ao momento, às circunstâncias com as quais nós temos nos deparado, especialmente nesses últimos 2 anos, considerando a situação de pandemia. Mas um fato é que um processo de industrialização e urbanização certamente causa impactos, e impactos, muitas das vezes, a maioria negativos, nas condições dos recursos hídricos. E eu não estou só apenas falando do contexto de qualidade, mas também de quantidade. Não só a industrialização promove a potencial contaminação dos recursos hídricos, de maneira que eles não consigam se recuperar pela via natural em seus processos autodepurativos, mas também a superexploração dos recursos hídricos nos processos industriais, agro-silvopastoris, e também nos consumos urbanos, tudo isso somado, ou seja, os usos múltiplos que fazemos da água no contexto urbano, especialmente em uma zona altamente industrializada, certamente impacta, e impacta muito no quesito quantidade de água. Então, veja, nós temos um balanço, nós temos que estabelecer um balanço hídrico como gestores de recursos hídricos. Nós, de um lado, nós temos a disponibilidade do recurso, seja ele superficial, seja ele subterrâneo, mesmo que você considere a ciclicidade dos recursos hídricos, quando pensamos hidrologicamente no ciclo da água, mesmo que eu tenha reposição através das chuvas anuais, as recargas de aquíferos, o enchimento dos mananciais subterrâneos artificiais que nós criamos através de barragens, mesmo assim, é preciso que nós tenhamos claramente definido quanto efetivamente nós dispomos com segurança hídrica, e aí para estabelecer, inclusive, essa segurança hídrica, e do outro lado da equação, nós consideremos a demanda. Ora, o problema da demanda é que nós temos a questão
da população e a problemática populacional em termos não só de quantidade, mas em termos de distribuição e redistribuição. E aqui nós entramos no quesito êxodo rural. Então, pessoas que viviam no campo não encontram a condição adequada, estrutural e ou conjuntural de um determinado local para ali sobreviver. Muitas vezes até condições climáticas, como é o caso do êxodo do rural provocado pelas secas sistemáticas que têm ocorrido, por exemplo, na região nordeste do Brasil. Então, essas circunstâncias fazem com que as pessoas se movam dos seus locais originais, dos seus locais onde estabeleceram a sua cultura, as suas raízes, e vão para outros locais. Aqui tem uma chargezinha até bem-humorada falando a respeito desse assunto. E essa mobilização social, infelizmente, acaba aumentando o problema, porque as regiões urbanas, em seu processo de urbanização desordenado, lamentavelmente feito sem planejamento, isso parece quase que um câncer nacional, a falta da cultura do planejamento, da previsão, da avaliação prévia das coisas antes de se implementarem as políticas públicas todas e a própria infraestrutura nacional. Tudo é feito quase que para o imediatismo dos processos eleitorais que ocorrem de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos, no país em nível majoritário e também nos níveis municipais, estaduais. Olha, seja como for, o que nós temos diante de nós é termos que lidar com uma realidade de mobilização por êxodo da zona rural para a zona urbana, incrementando a demanda por água em um processo que acaba por aumentar absurdamente a pressão de demanda sobre a quantidade disponível em dada região. Então, populações que estavam distribuídas de um modo um pouco mais equânime acabam se concentrando em um único ponto. E essa concentração em um único ponto causa os dois problemas da exploração dos recursos hídricos. Causam a pressão pela exploração e o aumento do consumo de água, e causam o aumento em concentração da poluição que é descarregada a partir das águas servidas que são geradas pelo consumo. Então, se você for ver no arrasto dessa situação, você tem aí as questões de distribuição de renda e inserção social, que muitas das vezes também promovem essa questão de êxodo rural. As pessoas estão em uma determinada região e são, digamos assim, forçadas a tomar a decisão de ir para uma outra região onde se espera hajam condições melhores para adquirir emprego e renda, porque no local onde eles estão, simplesmente não há, né? E nós temos visto uma situação, inclusive internacional, né? No caso da crise da Venezuela, recentemente, onde ficou iconoclástico, né? Aquela placa da mulher, nas costas de uma mulher, enfrentando a polícia, quando está escrito ali, não há comida. Então, as pessoas se movem até mesmo de um país para o outro, numa crise sem precedentes, por problemas de renda, por problemas de insustentabilidade de políticas públicas, né, governamentais, em quaisquer que sejam os países. E essa questão da inserção social. Se eu não consigo ter inserção social, se eu não consigo emprego, se eu não consigo condições para me estabelecer em determinada região, eu tenho que migrar dali, eu tenho que sair dali, na busca por viver, por qualidade de vida ou por sobreviver, lamentavelmente, muitas das vezes. E tudo isso afeta direta e indiretamente
os recursos hídricos, a exploração dos recursos hídricos e, portanto, a sua gestão. E você, como engenheiro ambiental, será a pessoa responsável pela tomada de decisão nos vários níveis, dependendo de onde você for colocado na hierarquia dessa gestão. Você será o responsável pela tomada de decisão para garantir acesso aos recursos hídricos para os usos múltiplos ao longo da linha do tempo. Então, enquanto você for gestor, você tem que estar preocupado o tempo inteiro em garantir o abastecimento, em garantir o fornecimento da água para os usos múltiplos na bacia hidrográfica da qual você é o gestor. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um olhar preditivo, a partir, evidentemente, dos dados que você coleta, dos dados que lhe estão disponíveis no Sistema Nacional de Coleta de Informações de Gestão de Recursos Hídricos, para que você possa olhar no horizonte e estabelecer quais seriam as correções de rumo necessárias, caso sejam estabelecidos 1, 2, 3, 4, 5 cenários diferentes, que hoje é relativamente fácil fazer isso através de alimentação de dados em modelos em modelos de simulação. Você estabelece cenários e traça quais seriam os planos de contingência, quais seriam os planos de ação para cada um dos cenários possíveis, para que quaisquer deles acontecerem, ou mais ou menos próximo daqueles cenários, você possa intervir. É fundamental o gestor de recursos hídricos, e é fundamental que você, como gestor de recursos hídricos, comece a ter noção da grandeza, da ordem de grandeza que é atuar e que é o recurso hídrico o seu problema e as suas soluções. Então, esse processo, portanto, a questão de distribuição de renda afeta, a questão do processo de urbanização com concentração nas cidades, como eu já havia referido agora há pouco, também afeta absurdamente e diretamente impactando. Então, você tem ali um conjunto de questões indiretamente relacionadas também. Por exemplo, os sistemas urbanos, como você estabelece a infraestrutura urbana, os espaços, como é que eles são ocupados, os recursos naturais que se dispõem naquela área urbana estabelecida, especialmente em grandes regiões metropolitanas, a que se avaliar há recursos naturais disponíveis suficientes para garantir uma concentração tão abrupta, tão intensa urbana aqui. Por exemplo, a Grande São Paulo enfrenta problemas há muitos anos, né? Especialmente quando nós temos momentos em que aquele sistema de alimentação para a região metropolitana, que é o sistema Cantareira, sofre por eventuais secas e a montante toda aquela região ali, e o manancial tende a entrar em colapso. Então, você imagine que ao implantar, ao se estabelecer um centro urbano, me parece muito salutar a pergunta: eu tenho recursos naturais que suportem esse assentamento humano aqui, seja ele uma pequena vila, cidade, ou seja ele uma região metropolitana de 18 milhões de habitantes? Sem planejamento, você começa simplesmente a ocupar, por razões várias, políticas, sociais, econômicas, menos levando em consideração a capacidade de suporte do meio ambiente ali onde está sendo estabelecido o assentamento. Então, é preciso que tenhamos muita clarividência relativamente a essa questão da disponibilidade de recursos naturais em relação a essa questão, essa tendência do homem de concentrar-se nas cidades, porque não só apenas nós somos seres sociais, mas também porque nós entendemos, antropologicamente, talvez, ou psicologicamente, que estando juntos nós estamos seguros, né? Nós tendemos a acreditar que se nós temos outra pessoa por perto ali, bom, se algo acontecer, eu tenho auxílio. Essa é uma tendência psicológica nossa. Lamentavelmente, isso nem sempre é verdade, mas o fato é que
Se nós não temos, ao nos concentrar, recursos naturais, se nós não temos as condições naturais para poder começar a empreender as nossas ações de relacionamento social, que aí vai entrar o relacionamento não só político, mas também o relacionamento da troca, o relacionamento econômico, o relacionamento do fornecimento de produtos e serviços, que vai gerar, portanto, o aparecimento do emprego, que vai gerar, portanto, a necessidade de construção de condições para habitar, a infraestrutura, os serviços para atender a todos os que estão ali naquela região e a criação de oportunidades que façam com que eu e você, ao perceber essas oportunidades, digamos, olha, eu posso atuar ali, trabalhar, prestar aquele serviço, aproveitar aquela oportunidade, beneficiar a minha família e, ao mesmo tempo, a minha comunidade, com a identificação dessa oportunidade aqui e de uma necessidade que as pessoas têm. A isso nós chamamos de empreendedorismo. E isso estão ali nos espaços urbanos. Mas esses espaços urbanos, e aonde se estabelece todo esse conjunto de fatores que criam o ambiente urbano, requer água. Requer água. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ouvi já há alguns anos, já faz bastante tempo, mas ficou assim na minha mente o fato de que tinha uma empresa de tecelagem, uma indústria têxtil muito importante, inclusive pertencente a um ex-vice-presidente nosso aí passado, acho que ele foi vice-presidente do Lula, se não me falha a memória. E ele era o dono dessa indústria têxtil e etc. E havia uma decisão no nível de planejamento estratégico da empresa dele de estabelecer a indústria têxtil na fábrica, na unidade fabril de processamento de fios. Ora, na indústria têxtil, no processamento de fios, se requer a utilização muito grande de água no seu processo produtivo. E era necessário, portanto, que houvesse disponibilidade hídrica para a instalação. Milhares de empregos diretos e mais outros tantos, talvez até mais de 5.000 empregos indiretos, uma coisa assim, se aquela fábrica, se aquela indústria têxtil fosse implantada naquele local. Sabe o que aconteceu? Ele ia ser implantado na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Não foi implantado lá, porque Campina Grande estava passando por uma das maiores secas que a cidade já havia enfrentado na sua história recente. E o açude de Boqueirão de Queimadas, que é um manancial de 408 milhões de metros cúbicos que tem ali, a alguns quilômetros apenas ao sul da cidade de Campina Grande, estava simplesmente seco. Bom, estou exagerando, assim, quase seco, né? Estava secando, e isso mostrava uma crise hídrica muito grande do ponto de vista da demanda de uma indústria têxtil. Isso era jogar dinheiro no mato, vamos dizer assim, aquela expressão popular, de implantar uma empresa desse porte ali na região. O resultado disso é que a unidade de processamento de fios da indústria têxtil, não me lembro o nome agora da indústria, era do Alencar, foi o nosso vice-presidente em uma das gestões aí do Lula, acho que na gestão do Lula, né? Ele foi reeleito, né? Então a indústria foi parar, sabe aonde? Em Natal, naquela região, no Rio Grande do Norte, foi para o Rio Grande do Norte, porque lá tinha água subterrânea, por mais que fosse contaminada com nitrato, não tinha problema imediato para o processamento dos fios industriais. Então, observe como a indisponibilidade dos recursos naturais pode causar problema de emprego, renda, distribuição de renda, inserção social, processo de industrialização, desenvolvimento da região, etc. E aí tudo que vem atrelado a isso sofre. Então, além disso, nós também devemos considerar na gestão, no contexto dos recursos hídricos, os efeitos ambientais e a degradação dos espaços naturais e construídos. Esses efeitos ambientais e essa degradação dos espaços naturais e construídos afetam tanto de um lado como do outro
a qualidade e a quantidade da água. Então, muitas das vezes você tem catástrofes naturais que podem contaminar a água. Muitas das vezes você pode ter algo que foi construído e que, por algum tipo de acidente de percurso, pode causar a contaminação das águas. E aí você vai ter problemas de gestão dos mananciais quanto à utilização dele por indisponibilidade. Porque não tem água? Não, tem muita água, mas a água está contaminada. Às vezes ela pode se contaminar por um longo período de tempo, ou ela pode se contaminar irreversivelmente. Vou dar os dois exemplos. O primeiro deles, você lembra muito bem da barragem da São Marco, quando naquele município, aqui no Brasil, né, aconteceu Mariana, né, e ali você teve o derrame, né, de uma barragem de rejeito de uma empresa de mineração, e esse rejeito contaminado com metais pesados, com substâncias que causam toxicidade, que tornam impróprio para o consumo humano e animal e para a irrigação, a água, prejudicou todas as comunidades ajusantes ao longo da calha do rio, né? E ainda com o estabelecimento de efeitos deletérios, efeitos nocivos de longo prazo, ainda para serem observados e estudados. Tem alguns artigos foram feitos a esse respeito, e eu acredito que ainda se estuda. Eu não continuo acompanhando o caso, mas o fato é que até mesmo no estuário e ao ser lançada a água no rio ali, por mais que haja uma diluição infinita, né, tendendo a infinito das águas dos rios quando chegam no mar, ainda assim nós teremos certamente impacto ambiental e contaminação que vai, por um bom tempo, provocar efeitos deletérios, efeitos nocivos ao longo de toda a região por onde a contaminação está passando. Ok, um dia essa contaminação haverá de cessar, haverá de se diluir no ciclo hidrológico e espera-se que as comunidades ecológicas ao longo do rio e ao longo do mar, já desde a entrada no estuário e no entorno, acabem eventualmente se recuperando ou se adaptando àquela contaminação. Pode ser que seja esse o caso, porque depende muito da concentração de contaminação. E tem um outro exemplo, esse irreversível, na Alemanha. Na Alemanha, existem locais onde existem aquíferos, mananciais subterrâneos de água, que estão irremediavelmente contaminados, ou com metais pesados, ou com benzeno, ou com algum tipo de substância que se torna carcinogênica, que se torna potencialmente perigosa à vida da biota e à vida do humano ao entrar em contato com essa água. Então, eles desenvolveram modelos matemáticos de previsão de espalhamento da pluma de contaminação da água no seu processo de percolação, de condutividade hidráulica no solo, dependendo das condições do solo, dependendo da forma de espalhamento dessa água, cobertura vegetal, e as características hidrogeológicas das camadas até chegar ao aquífero e após ele. Então, tudo isso considerado em modelos matemáticos, eles conseguem estabelecer com relativa precisão até onde a contaminação vai em níveis que contaminam a água de forma proibitiva, e eles cercam e estabelecem decretos e leis e proteção e informam as comunidades, informam as pessoas, informam as empresas. Não cave poço aqui. Não use essa água. Se você usar essa água, você morre. Causa câncer. Aí eles informam. E aí você tem água, eventualmente água em abundância, digamos assim, em abundância considerando a questão da relação entre a disponibilidade de água e o consumo, né? A água lá não é tão abundante assim como nós temos água em abundância aqui, mas
De que adianta eu ter água doce, que seria, no seu estado original, de qualidade físico-química adequada para o consumo humano, se eu, com as minhas decisões, os meus processos de industrialização e urbanização, da minha forma de urbanização, de concentração em cidades, da minha forma de explorar os recursos naturais, da minha forma de criar os meus sistemas urbanos, sem levar em consideração os efeitos ambientais dessa minha ocupação, bom, de que adianta eu ter essa água se eu a contamino irremediavelmente? De que adianta? É uma pergunta retórica, não adianta nada. Então, traga para o Brasil. A esmagadora maioria dos rios brasileiros estão eutrofizados, estão contaminados. E isso é um absurdo, porque nós temos um país de dimensões continentais, nós temos água em grande disponibilidade. Tudo bem, eu reconheço geograficamente, né, no espaço distribuídas de forma desordenada, quando colocamos em confronto com a demanda populacional. Então, nós temos muita gente no Nordeste, mas não temos água para todo mundo. Então, nós criamos escassez. Nós temos muita gente no Sudeste. Lá tem o aquífero Guarani e tem alguns mananciais superficiais. Mas, vez por outra, eles sofrem. E já têm sido relatados e denunciados em estudos científicos locais de fragilidade hidrogeológica onde, potencialmente, o aquífero Guarani pode vir a ser contaminado com substâncias advindas dos esgotos sanitários, né, e do processo de industrialização. Então, aí, veja que nós temos recursos naturais, somos um país riquíssimo em recursos naturais. E pensando na água, nós temos nada mais nada menos do que 12% da drenagem superficial do planeta Terra. Você acha pouco? É muito. E o que é que nós estamos fazendo da gestão dessa água? O que é que nós estamos fazendo da proteção desses mananciais? Isso é uma pergunta que não quer calar, que você deveria refletir. E eu digo por que você deve refletir nisso. Porque você, principalmente você, será no futuro, você está sendo formado agora para isso, você será no futuro, eventualmente, o gestor máximo de recursos hídricos do nosso país. Já pensou? E mesmo que você não seja o gestor máximo, você vai ser o gestor no seu estado, ou quem sabe no seu município, não importa. Aonde você estiver, como engenheiro ambiental, você será responsável por gerir o equilíbrio entre a demanda e a oferta dos recursos hídricos. E lembre-se, não adianta ofertar recurso hídrico contaminado, porque ele não serve. É preciso aquilatar a gestão tanto no nível quantitativo, quanta água eu tenho, quanto no nível qualitativo. Essa água presta, porque se não prestar, eu não tenho quantidade. Então, isto é algo que vocês devem considerar. Porque, olha só, o poder público tem que intervir. Ele tem que colaborar. É para isso que ele está lá. Ele tem que gerir, ele tem que garantir as condições para que a sociedade se organize e se organize de tal maneira que garanta que todos esses processos aqui acima sejam ajustados de forma adequada e garanta que isso não se torne um círculo vicioso, para que isso não crie uma situação em que você o tempo todo vai ter que voltar para o ponto de partida, e aí você gera pobreza no final das contas, você gera má qualidade de vida no final das contas, você gera empobrecimento, e eu não digo só do ponto de vista socioeconômico, mas empobrecimento da qualidade de vida e da saúde ambiental, que inclui a saúde humana. Então, isso aqui é insustentável. Então, eu tenho isso, me torno um apêndice desse sistema, mas eu gero essa pobreza e isso aqui se torna insustentável. E cria-se um círculo vicioso que, no final das contas, sempre vai alimentar o crescimento dessa pobreza e a concentração de renda ao invés de distribuição.
E quando eu falo em distribuição, eu estou falando de oportunização, para que as pessoas tenham condições de trabalhar. Então, observe o tamanho da sua responsabilidade. Não pegue o mundo nas costas, você vai dar a sua contribuição nisto. Para isso, existe um sistema em vários níveis. Então, nós temos níveis diferentes de gestão de recursos hídricos. E nós temos âmbitos de gestão, né? Nós temos o âmbito nacional e temos o âmbito estadual. E aí você ou vai atuar no âmbito nacional ou no estadual como gestor, como profissional técnico qualificado para isso e eventualmente convidado para ser gestor, quer seja através de uma indicação política, quer seja através de uma indicação técnica, porque você passou no concurso e você é funcionário de um órgão nacional, federal, e você é convidado para assumir um cargo porque é reconhecidamente competente tecnicamente naquela área, né? Quem dera que todas as indicações para cargos em nosso país fossem feitas pela mera competência técnica e não por arranjos, né, politiqueiros. Lamentavelmente, o que vinha sendo feito em nosso país, desde que eu me entendo de gente, né? Eu espero que um dia nós possamos alterar essa realidade conquanto nação. Nós, profissionais, podemos dar a nossa contribuição a isso. Nos esforçarmos para sermos o máximo que pudermos competentes naquela área e íntegros na nossa atuação, para que quando nós chegarmos lá, no governo do Estado ou na esfera nacional dos organismos de gestão, nós possamos dar a nossa contribuição de forma a fazer com que o nosso país avance no sentido do uso adequado e sustentável dos seus recursos hídricos, né? Então, nós temos aqui, no nível nacional e estadual, onde vocês vão atuar, né, o estabelecimento de dois aspectos básicos aqui a considerar. O primeiro é o da formulação da política, né? E quando fala política aqui, não é essa história de PT, PL, HLMNO, não. É política, a formulação de política, quais são as diretrizes negociadas e percebidas no debate social que vão levar a implementar sistemas organizados para administrar, para gerir o sistema de recursos hídricos. Então, eu vou formular uma política e dentro dessa política eu tenho organismos chamados organismos colegiados, ou seja, eu tenho diferentes representantes dos vários níveis de organização social. Então, alguém da sociedade civil, alguém que representa o poder público municipal, alguém que represente a associação de alguma entidade de classe interessada naquela questão de recursos hídricos, o governo estadual, né? Enfim, então eu monto uma equipe, um grupo de discussão, um organismo colegiado e formo esse organismo colegiado nos vários níveis. No nível nacional, eu tenho o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Esse Conselho Nacional de Recursos Hídricos é quem estabelece as macropolíticas nacionais de gestão do recurso hídrico, tanto no nível de quantidade como no nível de qualidade. Quando eu penso nesse conselho aqui, quando esse organismo que discute essas políticas delibera para que isso vire implementação prática da política, então nós temos na administração direta o Ministério do Meio Ambiente na Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, ligada ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, são esses órgãos aqui que, interconectadamente com outros que nós vamos ver, já de atuação mais no nível de atuação, de implementação, né, vão conjuntamente atuar para fazer acontecer aquilo que foi formulado em nível de estabelecimento de diretrizes. Então, eu tenho ligado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos ainda um outro órgão colegiado muitíssimo importante, onde vocês, tenho certeza, vão atuar
grandemente como gestores de recursos hídricos, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar representando o Instituto Federal várias vezes do comitê de bacias aqui da região da bacia do Salgado, né? E aí, o comitê de bacias ele é estabelecido como a menor unidade de gestão de recursos hídricos. E esse comitê de bacia aqui é quem garante as decisões, a implementação, as decisões e as discussões e os debates para que haja o ordenamento das melhores práticas e decisões do uso e da administração e da gestão dos recursos hídricos no nível da bacia hidrográfica, onde vão estar ali vários municípios, né? Em nível estadual, nós também temos o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que também vai atuar diretamente, né, no comitê de bacia. Nós temos as companhias de gestão de recursos hídricos, como, por exemplo, aqui no estado do Ceará, né, que trabalham diretamente aqui junto ao comitê de bacia. E aí você tem, no nível nacional, esses dois aqui, os organismos colegiados, Conselho Nacional e Comitê, e a administração direta, o Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Recursos Hídricos, né? Agora, nós temos também um outro que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente e à Secretaria, que é a Agência Nacional de Águas. Essa dona moça aqui, chamada Ana, ela é responsável pela implementação dos instrumentos, das políticas que foram estabelecidas aqui, ó. Então, nós temos um poder outorgante, um poder que confere todo o norte para a implementação dos instrumentos da política de recursos hídricos e que vai lá na ponta, lá no município, lá na agência de bacia hidrográfica, na entidade lá direta nos municípios que formam aquela bacia hidrográfica, atuar aqui no contexto tanto nacional, para discutir os problemas quando se relacionam a algo que ultrapassa as fronteiras do Estado, e também aqueles que dentro do seu Estado têm as suas subbacias, e aí discutem-se os problemas nos comitês de cada uma dessas bacias, né? Então, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos está ligado à Secretaria de Estado, existe uma Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, né? E eu tenho as entidades estaduais de gestão de recursos hídricos, que eu citei aqui, como é o caso do Ceará, a COGER, né? A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que está também atuando aqui junto do Comitê de Bacia e, é claro, lá na ponta, nos municípios, nas agências de bacia. Então, aqui é mais ou menos uma estruturação geral de como é o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos no seu organograma. Okay? Então, quando nós vamos trabalhar a gestão dos recursos hídricos, eu gostaria de apresentar aqui um material proposto aqui por Libânio, 2004, onde ele demonstra a interface do saneamento ambiental com a gestão de recursos hídricos e com a saúde pública. Afinal de contas, lembre-se que nós precisamos garantir água em quantidade suficiente, mas em qualidade suficiente. E se não houver nem quantidade, nem qualidade, ou mesmo que haja um, mas não haja o outro, nós vamos sofrer do ponto de vista da saúde pública, e a gestão de recursos hídricos deve intervir aí para evitar o impacto na saúde pública, quer por indisponibilidade de recursos hídricos, ou por disponibilidade de recurso hídrico que é inadequado ou contaminado. Não podemos. Do ponto de vista da quantidade, para você ter uma ideia, né, não se concebe, isso é OMS, né, não se concebe seria um nível assim abaixo do que é humano, né, considerado em termos dos direitos humanos e da questão do mínimo de dignidade humana. Você tem uma disponibilidade hídrica per capita inferior a 70 litros por dia. Então, uma disponibilidade de 70 litros por habitante por dia é algo assim inimaginável do ponto de vista da ONU, né, do ponto de vista da OMS, com relação à questão de escassez. Agora, eu tenho conhecimento de um município aqui próximo de nós, aqui no Sertão Paraibano,
onde a disponibilidade hídrica é de 8 litros por habitante e por dia. Pois é, 8 litros por habitante por dia. Não deveria ser inferior a 70. Onde estão os gestores? Onde estão as políticas públicas para atender essas populações que vivem em situação tão deficitária? Responda para si. Mas nós temos que garantir que haja a interface do saneamento ambiental com essa gestão e com a saúde pública. De um lado, eu tenho a esfera da gestão dos recursos hídricos, do outro, eu tenho a esfera da saúde pública e, por fim, a esfera do saneamento ambiental e como é que eles se interrelacionam para que você, como gestor, tome decisões e saiba com que você deve lidar para garantir a gestão nesse contexto complexo, porque é complexo. É tão complexo que você resolve um problema e causa outro, com a solução. E aí você já tem que pensar o que fazer com esse resíduo da solução que você tomou. Né? E assim vai. Então, na gestão de recursos hídricos, você tem aqui, vamos lá, aquicultura, pesca, navegação, certo? Os usos múltiplos, agricultura irrigada, geração de energia, e aí o consumo, outros, né? Tantos. Então, você tem na gestão todas essas questões. No saneamento ambiental, quais são as principais preocupações, as principais questões? A preservação e a recuperação dos ecossistemas terrestres, você vai lidar com isso, e precisa estar atento a isso. Garantir o controle de emissão de gases, né, ditos aqui como gases de efeito estufa, a remediação de locais que são contaminados, ou de sítios, sites, né, que são contaminados, né, a contaminação pode ocorrer difusa ou on-site. Então, você tem que lidar com o que você vai fazer para mitigar, para minimizar o impacto que é causado com a contaminação, quer dizer, qual é a biorremediação que você vai trazer, qual é o tratamento físico, químico ou biológico que você vai trazer, e outras questões tantas que podem ocorrer, que você tem que intervir ali no contexto da gestão do saneamento ambiental. E o saneamento ambiental ali, agora interfaceado, daqui a pouco, com a gestão de recursos hídricos e com a saúde pública. E do lado de lá, a própria esfera da saúde pública com as suas preocupações inerentes. Então, eu tenho a questão do atendimento médico às pessoas, a própria vigilância sanitária, as campanhas de imunização e aí tantas outras que podem ser elencadas com mais propriedade por alguém da área de saúde pública. E aí você tem isso interconectado com a gestão de recursos hídricos e com a questão da saúde pública e do saneamento ambiental. Vamos ver as interfaces. Quando eu tenho a conexão da gestão de recursos hídricos com a saúde pública aqui, somente, entra aqui a questão da defesa civil. Muitas das vezes, problema de controle de enchentes, problema de controle de doenças por vez. Teve um problema aqui, vamos continuar? Então, eu vou projetar novamente a tela aqui para vocês. Houve um problema de conexão. Nada dessa internet, não é? Então, vamos tentar voltar aqui. Vou projetar para vocês a tela. Vamos continuar. Ok? Então, nós estamos, portanto, visualizando aqui essa questão da interface dos recursos hídricos. Agora, no nível entre saúde pública e gestão de recursos hídricos, nós entramos nessa questão de controle de enchentes, como eu havia falado agora há pouco. Quando eu faço a interface entre o saneamento ambiental e a gestão de recursos hídricos, o que se apresenta basicamente é a preservação, a recuperação dos ambientes aquáticos. Então, eu vou trabalhar para garantir que os mananciais subterrâneos e superficiais estejam preservados e que, em havendo algum tipo de contaminação, eu possa promover essa recuperação dos ambientes aquáticos. Por exemplo, um manancial que sofreu um processo de eutrofização. Então, eu vou lá e intervenho com uma mega obra, né, não só de trabalho de entorno na bacia, como também de dragagem de fundo, que pode conter nutrientes que são ciclados ao longo do ano e que podem eclodir um processo
da explosão de algas, né, de microalgas, etc. Então, trabalhos de recuperação. Quando eu tenho um problema, um manancial eventualmente contaminado, eu posso fazer injeção de água ali para tentar diluir, né, fazer uma exportação de água e injetar água ali naquele manancial para tentar diluir a contaminação, a concentração do contaminante para tentar atender aos padrões, aos parâmetros, etc. Algo assim muito caro, muito difícil de se fazer e que não é comum, né? Normalmente, quando um manancial subterrâneo é contaminado, ele é simplesmente abandonado, porque não é possível mais fazer a exploração ali, e não se recomenda mais a extração. O que se faz é delimitar a pluma de contaminação e impedir e não recomendar o uso, né? Quando eu faço aqui a interface entre saúde pública e saneamento ambiental, basicamente o que vai ter em termos de atividades e de atuação é o controle da emissão de gases prejudiciais aqui à saúde humana e a coleta e o tratamento e disposição de resíduos, né? E aqui ele está colocando dos resíduos sólidos. Então aí você tem penso que aqui também poderia entrar a coleta e o tratamento e a disposição dos resíduos dos efluentes líquidos, mas, na verdade, o que ele está fazendo, ao incluir isso, é quando junta tudo, né? Quando eu falo só a saúde pública e o saneamento, pensando ambientalmente, ele colocou aqui os resíduos sólidos por conta da contaminação no âmbito da uso e ocupação do solo, sem falar em água, certo? Embora a coleta e tratamento e disposição de resíduos sólidos acaba indiretamente também indo contaminar os mananciais por conta da percolação de chorume. Mas o saneamento ambiental interfaceado ao problema de saúde pública no quesito recursos hídricos, que deve ser gerido, aí eu entro, né? Não só a educação ambiental, mas a garantia de abastecimento de água para consumo humano, com garantia de atendimento à portaria de potabilidade da água. Aí sim, entrando de forma bem direta aqui, o tratamento de efluentes líquidos e esgotamento sanitário e a drenagem urbana. Né? Então, você veja que quando eu faço a interconexão entre recursos hídricos, problemas de saúde pública e o saneamento ambiental, eu encontro a esmagadora maioria das atividades de atuação do engenheiro sanitarista, né? E ambiental e sanitarista, né? Mas principalmente sanitarista, porque ele trabalha com o abastecimento d'água, o tratamento dos efluentes, o esgoto sanitário, né? As redes, coleta e tratamento e disposição final, e a drenagem urbana, o sanitarista, né? E aqui a educação ambiental. Quando você considera tudo isso aqui, são esferas de atuação profissionais de você, tanto no nível direto quanto no nível indireto. Então, veja como é rica e é amplo o potencial de atuação de vocês na área de recursos hídricos. Aqui é só uma charge, né, para demonstrar de uma forma um pouco lúdica, né, qual é a interface da gestão de recursos hídricos e o viés político. E, lamentavelmente, nós vivemos em um país onde tem sido uma luta medonha, né, para tentar alterar essa realidade e não se consegue, de garantir que nós possamos um dia nos orgulhar da nossa classe política. E por que é que nós não conseguimos nos orgulhar da nossa classe política? Porque nós não conseguimos nos orgulhar de nós mesmos. A classe política somos nós. Eu não tenho partido político, eu não sou político partidário, nunca levantei bandeira de partido algum. Sou apenas um cidadão comum e sou um técnico dessa área. Mas é importante refletir como cidadão, porque o ser técnico, o ser engenheiro, é um cidadão. E ao exercer a engenharia ambiental e sanitarista no nosso país, você está exercendo cidadania também. E você pode deixar de exercê-la quando você se omite em fazer o que deve ser feito. Não só de forma competente, mas de forma íntegra, honesta. Então, espero muito que vocês que estão assistindo essa aula
tome essa consciência na alma e diga, eu vou fazer a minha parte. Por que eu vou fazer a minha parte? Primeiro, porque eu tenho uma consciência. Essa consciência me foi dada. De repente, não conheço você, mas de repente você diz, olha, eu temo a Deus. Eu quero fazer o que é certo. Eu conheço o bem, eu conheço o mal. Eu quero aborrecer o mal, eu quero me apegar ao bem. Como gestor ambiental, eu quero fazer o bem às pessoas, à minha comunidade, ao meu município, ao meu estado, ao meu país. Eu amo a porcaria desse país, sabe? Eu amo, eu me emociono cantando o hino nacional da porcaria desse país. É o meu país. E, sabe, ao dizer porcaria, é estranho, mas eu não estou querendo derrubar, eu só estou demonstrando a minha tristeza e decepção. Porque o meu país é grandioso. O meu país é magnânimo. É uma pátria tremenda. Mas não sabe disso. E nós somos os culpados. Quando a gente olha para os nossos políticos, que só vêm de campanha em campanha fazer promessas que não cumprem, inclusive na questão de trazer benefício social com abastecimento de água de qualidade, com coleta, tratamento, disposição final de efluentes líquidos, de drenagem, de coleta e disposição adequada de lixo. Quando isso acontece, o nosso país continua como está. Deitado eternamente em berço esplêndido. E nunca vai sair desse berço esplêndido. Quando é que eu e você, cidadãos conscientes, técnicos, competentes, vamos acordar para cada um dando a sua contribuição consciente, dizer, eu vou fazer desse país uma grande nação. Quando é? Parece um discurso político isso, mas não é. Pelo menos não é político partidário. Ele é político no sentido de um cidadão técnico percebendo os problemas da gestão de recursos hídricos em um país que sofre eleição após eleição a mesma enganação, especialmente nós aqui no Nordeste. Então, é algo que você também deve refletir quanto profissional da área de engenharia ambiental e sanitária. Porque a questão política interfere e muito na gestão de recursos hídricos. Mas também nós temos o problema do viés ambiental. Essa aqui é uma foto tirada, me parece que numa região amazônica ou foi no Pantanal, mas seja como for, mostra aqui uma situação tremenda, né? O ícone do cúmulo da escassez. Não há água, né? Então, você pode ter, dentro eventos climáticos fora da normal climatológica, professor, eu falo o tempo todo, diabo é isso? Normal climatológica. Série histórica de dados dos vários parâmetros ambientais, especialmente climáticos, que são coletados diariamente, alguns deles a cada fração de décimo de segundo, enviado para os sensores dos satélites e disponibilizado na rede de computadores para análise. E esses dados estão disponíveis em uma série histórica de dados medidos ao longo do dia e das horas do dia por 30 anos. Série de chuva, umidade do ar, temperatura, recorrência, direção, velocidade do vento, etc, etc. Então, você tem, muitas vezes, fora dessa estatística normal de oscilação, né, das variabilidades climáticas, não estamos falando aqui de mudanças climáticas, mas de variabilidades climáticas. Dentro desse contexto de variabilidade, você tem 30 anos. Se tiver aquela ocorrência dentro dessa série histórica de dados de 30 anos, nós dizemos que o evento ocorreu dentro da normal climatológica. Vocês vão estudar isso com detalhe lá na frente. Tem uma cadeira só para isso. E você vai perceber, eventualmente, na sua gestão, que vai haver eventos fora da normal climatológica. E esses eventos
fora da série histórica de dados, causa realmente problemas terríveis, não só ao meio ambiente, mas também às comunidades ecológicas, inclusive a humana. E aí você vai ter que lidar com esse contexto de escassez. E aí eu gostaria, então, de propor como exercício para você refletir, e aí, para nós, nas nossas aulas aí, você gostaria que você escrevesse isso, postasse lá no nosso Google Sala de Aula, no Google Classroom. Mas você que está assistindo aí de fora, como gestor de recursos hídricos, não faz parte do curso, mas que gosta do tema e responde essas questões para si mesmo em relação a essas discussões que temos feito. Quais são as esferas de gestão dos recursos hídricos, onde eu vou atuar? Eu sei onde eu vou atuar, em que esfera. Quais são os órgãos ambientais, nacionais e estaduais, que entram no contexto dessa gestão? Porque é ali onde eu vou trabalhar, eventualmente. Quais são as estratégias e ações de gestão de recursos hídricos? Quando eu considero as esferas, quais são as ações que eu vou empreender? Onde é que eu vou atuar? Eu gostaria que você pudesse também refletir sobre isso, e os colegas aqui que vão entregar esse trabalho para mim, também escrevessem o que é que você, como engenheiro gestor, faria que nunca foi feito, para alterar o panorama da gestão de recursos hídricos no seu município, no seu estado e no seu país. Então, eu espero que, com essa aula, com essa discussão, nós possamos ter introduzido para você, pelo menos minimamente, a questão do problema dos recursos hídricos, o sistema que é capaz de geri-lo adequadamente no nosso nível nacional, e onde é que você, profissional de engenharia ambiental e sanitária, se insere dentro desse contexto de gestão, não só como competente técnico, mas também como um cidadão consciente que quer beneficiar os outros para bem. Então, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.